Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Hoje a gente começa o programa com um assunto cada vez mais debatido e estudado: a alfabetização na educação infantil. Vamos conhecer propostas pedagógicas que transformam o primeiro contato com as letras em uma verdadeira brincadeira educativa. No momento em que as crianças dão os primeiros passos no mundo da leitura e da escrita, um ambiente acolhedor e cheio de estímulos faz toda a diferença. Jogos, cantigas, histórias e muita imaginação ajudam as crianças a desenvolverem a consciência dos sons e sílabas, de forma leve e divertida. A lei federal traz isso, ela amplia para a educação infantil, tendo a educação infantil, então, a prioridade de focar nisso, de trazer a função social da leitura e da escrita para as crianças, já que, não que a gente não fizesse isso anteriormente, porque a gente vive num mundo letrado, né? O bebê nasce em volta a milhares de letras, palavras que circundam toda a vida dele, né? Porém, hoje, com essa nova lei, com essa nossa, eu diria que seria um novo enfoque para essa alfabetização, para essa amplitude que a gente precisa trazer para a criança, né? Eu diria que é um olhar mais atento, né? Isso não vai acontecer, né, com uma criança atrás da outra ou numa obrigatoriedade de que as crianças permaneçam 4, 5, 6 horas, né? Já que a nossa educação infantil aí, a gente tem crianças de 11 horas dentro da unidade educativa, que isso vai ser tudo voltado para a alfabetização e para o letramento. Mas sim que ele vai continuar acontecendo, né, da forma tendo como base as interações e a brincadeira, que é o que diz o nosso currículo. É a partir delas que a gente vai ampliar essa função social da escrita, ampliando também o olhar da criança para a leitura, para a escrita, para essa alfabetização que acontece sim, né, por volta dos 6, 7, 8 anos de idade, digamos assim, no desenvolvimento cognitivo, né? Mas que a gente vai construindo essa base junto com as crianças através das brincadeiras e das interações. No NEM Coqueiros, a transição da educação infantil para o ensino fundamental é cuidadosamente planejada para que as crianças sintam-se seguras e confiantes. Essa mudança, que muitas vezes pode gerar ansiedade, é tratada de forma natural, com atividades que aproximam os pequenos da nova realidade escolar. Quando a gente traz as histórias infantis, né, o nome da própria criança, o reconhecer a imagem, o nome, trazer todas essas possibilidades, né, de entender o que são essas letras que estão no mundo, né, de uma forma lúdica, de uma forma que a gente consiga construir com as crianças essa visão, esse entendimento, esse reconhecimento daquilo que eles já veem, que eles já conhecem. Porque eu diria que as letras, né, elas já são conhecidas das crianças. Elas só precisam ser reconhecidas como uma função dentro desse processo que é viver em sociedade, fazer parte deste mundo, né? E a educação infantil tem isso, numa contação de história, numa roda de conversa, numa organização dos crachás com os nomes e as fotos das crianças, na organização de rotina, em toda essa possibilidade que é vivida diariamente dentro da educação infantil, com o nome dos itens que são disponibilizados para as crianças, com tudo que é oferecido e organizado exatamente para isso, para que a gente dê função a essas letras, a essas palavras que já são visualizadas todos os dias pelas crianças ao seu redor. Uma das ações mais importantes desse processo é a visita à Escola Básica Municipal Almirante Carvalhal, localizada no mesmo bairro. Nessas visitas, as crianças conhecem o espaço, os professores e vivenciam um pouco da rotina do ensino fundamental. Essa experiência prática ajuda a reduzir o receio da mudança e desperta uma curiosidade natural sobre essa nova etapa. Outro destaque do projeto de transição são as vivências especiais, como esportes de aventura, a tradicional festa do pijama, dia de feira e as saídas de estudo integral. Essas atividades não só fortalecem o vínculo entre as crianças, mas também promovem habilidades essenciais como autonomia, confiança e trabalho em equipe. No NEM Coqueiros, né, a gente tem, diria, a sorte ou o privilégio de estar ao lado da EBM, né, da nossa única escola municipal
no continente, que é o Almirante Carvalhal. Então, esse processo de ligação entre o ensino fundamental e a educação infantil fica muito mais próximo. E por a gente estar no continente, a gente costuma trazer para as crianças do grupo 6, né? Isso já está lá no nosso PPP, consta lá, né, numa reformulação que foi realizada entre 2023 e 2024, a introdução dos esportes de aventura. Por quê? Porque a gente também recebe os estagiários de educação física da UDESC e eles trazem esses elementos para dentro da unidade educativa. Então a gente tem, né, como uma rotina, desde 2023, diferentes esportes de aventuras em parceria com a UDESC, em outros momentos de forma independente, né? Hoje a gente tem, né, previsto já na organização para 2025 a trilha de naufragados, a gente tem, né, a visitação à Costa da Lagoa, a gente tem o free surf em Jurerê Internacional, numa escolinha lá, que daí a gente está aí na luta para conseguir uma parceria para levar, a gente tem a canoa havaiana e a gente tem a noite do pijama, que acontece entre os dois grupos. Porque o que acontece? No nosso NEIM, todas as nossas crianças são parciais. Então, as crianças do grupo 6 da manhã e do grupo 6 da tarde, eles costumam fazer essas saídas de estudo juntas, para fortalecer esses vínculos. Porque lá no final do ano, quando a gente fizer a festa de encerramento, para essa transição, né, para o ensino fundamental, para a gente encerrar esse ciclo de educação infantil, eles vão viver isso juntos. Então, eles vão vivendo toda a etapa, durante todo o ano, vários momentos onde eles se encontram. E isso fortalece o vínculo entre eles, até porque depois eles vão para outras escolas, muitas vezes juntos, em diferentes turmas juntas, turmas separadas, e isso também fortalece a relação para que eles fiquem mais fortes lá na frente, né? Onde eles se reconheçam como pares, mesmo não estando diariamente na mesma sala de referência. Para 2025, o NEIM Coqueiros prepara um projeto de transição, baseado também nas diretrizes apresentadas no seminário Floripa Alfabetizada. A partir do diálogo com profissionais e equipe pedagógica, o objetivo é garantir que cada etapa seja uma continuidade do aprendizado, respeitando o desenvolvimento integral de cada estudante. Diante dessa necessidade, né, dessa lei que vem, né, onde a gente traz aí então a questão da alfabetização já e o letramento com mais enfoque para a educação infantil, que o seminário ele contribui para que a gente veja, né, experiências positivas em outras unidades, para que também amplie o nosso olhar. Né? No ano passado a gente participou apresentando o nosso trabalho, de como ele acontecia, e também a gente ouviu os nossos pares. Isso contribuiu para que a gente ampliasse o nosso olhar para esse ano. Né? Um seminário onde a gente tem essa troca de experiência em rede é sempre positivo. É sempre positivo porque isso nos fortalece na caminhada. Né? E quanto mais fortalecido a gente fica, que a gente consegue observar que em outras unidades também dá certo, a gente se sente mais confiante para continuar nessa caminhada. Diretora, e na sequência aqui do Educa Floripa, a gente vai ver uma matéria sobre Libras como componente curricular. Esse, no caso da alfabetização, é uma questão essencial para vocês que tem um percentual grande aí de crianças com deficiência. Atualmente, em Coqueiros, tem uma média de 160 crianças matriculadas. Dessas 160, a gente aproxima 30% de crianças com deficiência. Entre elas, a gente tem diversas deficiências, inclusive crianças surdas, né? Onde a gente traz, então, o professor de Libras para o acesso para essa criança, mas não só para essa criança. Incluir uma criança surda é fazer com que ela se comunique com o mundo, né? E para ela se comunicar, a gente não precisa que só ela saiba Libras. A gente precisa que toda a unidade entenda o que ele quer nos dizer, né? Então, o professor de Libras, ele vem como um profissional que vai ampliar, né? Vai trazer a Libras para todas as crianças. Né? Considerando o número de crianças não verbais, a gente também faz uso da comunicação alternativa, que é a comunicação com essas crianças através de placas informativas, onde a gente informa os nossos combinados, se está tudo bem, se não está tudo bem, né? E com a chegada da criança surda, a gente tem trazido a comunicação alternativa atrelada a Libras, para que a Libras faça parte não só como uma possibilidade, mas sim como uma segunda língua, né? Hoje, em Coqueiros, todas as nossas crianças nos 2 turnos têm o ensino de Libras para que eles consigam sim se comunicar com a criança que é surda e também entender que é
uma língua diferente da nossa, que a gente usa, mas que transmite, né, toda a importância, né, dessa inclusão dentro da nossa sociedade. É compreender que a inclusão ela acontece nesses detalhes. É compreender que uma criança que não consegue falar precisa encontrar uma forma de se comunicar. Então a comunicação alternativa vem de encontro ao ensino de Libras para que a gente consiga sim ampliar, né, essa inclusão dentro da nossa unidade. A gente sempre reforça que a alfabetização abre portas e possibilita um futuro mais seguro. Em Florianópolis, o direito à educação também é garantido para estudantes com deficiência auditiva. Aqui, as mãos falam. Nas escolas e creches municipais de Florianópolis, Libras não é apenas um componente curricular, mas também uma poderosa ferramenta de inclusão. Do núcleo de educação infantil ao ensino de jovens e adultos, o aprendizado da língua de sinais faz parte do cotidiano de 25 unidades educativas, ampliando o acesso e a comunicação entre surdos e ouvintes. É uma poderosa ferramenta, né, de acessibilidade e garantia, assim como a Lei da Libras, de número 10.436 do ano de 2002, né, foi uma lei sancionada como direito de expressão, comunicação e informação dos povos surdos. E a nossa escola, né, a prefeitura, ela garante esse direito de comunicação das crianças surdas e também das famílias surdas que nós atendemos. Vocês lidam aí com diferentes idades, né? Educação infantil, educação fundamental e até o EJA, educação de jovens e adultos. Como é o trabalho diferenciado com os surdos em cada etapa da vida aí? Então, são metodologias diferenciadas, né? Que nem nós temos a educação infantil, que são propostas, né? Propostas dos nossos sentidos com as crianças, que envolvem o paladar, o visual, o tátil, o olfato e a audição. Então, com as crianças surdas, os professores de Libras, eles têm combinados, né, estratégias pedagógicas junto com o professor regente para ver qual é a estratégia melhor, né, dessa motivação, dessa proposta pedagógica com as crianças ouvintes e surdas no ambiente, né, escolar. E no ensino fundamental, né, do 1º ao 9º ano, também temos o professor de Libras, o intérprete, que vai estar tendo os seus combinados com o professor regente da disciplina, estudando, né, como que vai fazer esse ensino com a criança surda dentro da inclusão, né, onde tem os alunos ouvintes, né, motivando sempre a comunicação, a boa convivência dele no ambiente escolar, na sala de aula, em todos os ambientes da escola, né? Então tem essa proposta, esse trabalho do ensino da aquisição de língua, porque muitos surdos ainda têm um pouquinho da aquisição tardia, né, devido à situação, né, da convivência mais com o ouvinte, né? Então existe um trabalho de combinados com o professor regente, né, para poder estar fazendo isso em língua de sinais. E no EJA, a proposta é a alfabetização e prepará-los para o mercado de trabalho. Fabiana, então vou aproveitar a tua resposta que falou aí sobre os sentidos, os outros sentidos que a gente tem, para rever uma matéria sobre o Cauã, ali no Pantanal, na Escola do Pantanal, que mostrou a diferença que faz para as outras crianças da escola. Aqui os alunos já perceberam que o mais importante na comunicação é estar atento ao que o outro tem a dizer. Ouvintes e não ouvintes estão aprendendo a falar a mesma língua, Libras. O resultado, mais do que inclusão, laços de amizade e aprendizado, que ultrapassam as barreiras do silêncio. A comunicação tem um novo tom. Gestos, expressões e sinais dão vida ao diálogo entre os alunos. Cauã, que nasceu surdo, encontrou um lugar onde consegue interagir com seus colegas. A escola virou um espaço onde o som é apenas um detalhe, mas a comunicação é tudo. Ele tem, né, a diretora, ele vê o professor.
os amigos, né? No intervalo a gente almoça junto, a gente come junto, né? A gente estuda nos livros, né? Eu principalmente, né? Eu estou aprendendo Libras, né? Olha, eu sou o Cauã. Estou mostrando para você o meu sinal, né? Então eu estou aprendendo muitas coisas, né? Então a minha vida eu estou gostando, né? Estou gostando, né? Eu gosto da aula de ciências, principalmente da aula de ciências. A convivência e o aprendizado entre ouvintes e não ouvintes tem se fortalecido a cada dia. Cauã, aluno do 6º ano, se sente acolhido e já criou vínculos de amizade. Libras está transformando o dia a dia de todos na escola. O que você já aprendeu aqui? Muitas coisas sobre Libras, muito legal. Para a gente conseguir ter contato com todas as pessoas aqui da sala. Libras não é apenas uma disciplina. Ela é parte do dia a dia da escola, como português ou matemática. O professor Daniel faz questão de ensinar que a comunicação vai muito além das palavras. Então, essa lei, ela abre essas portas, né, dentro da língua de sinais, e aí o surdo tem a comunicação e ele se sente confortável diante desse processo. A inclusão ajuda nesse desenvolvimento do estudante por ele se sentir participante, ele se sente parte integrante desse processo, ele não é um telespectador, né? Ele sabe, ele percebe que alguém está planejando para ele, alguém está pensando nele. Além de aprender as letras e os sinais, os alunos descobrem a riqueza da língua de sinais. Eles entendem que gestos, expressões faciais e corporais traduzem emoções como alegria, tristeza e até mesmo firmeza. Dentro da escola, né? Por que ensinar Libras aos alunos? Né? Então, tem alunos surdos e a gente faz essa motivação para que eles se desenvolvam e sejam capazes de reproduzir tanto só L1 como só L2. Né? Então, ele vai se comunicar em Libras. Né? Então, é importante, né, que dentro, né, dessa conversa ou fora do espaço escolar, ele se comunique. Né? Por que, então, né, essa comunicação? Ele vai ter essa comunicação também quando ele chegar na sociedade. Porque se ele encontrar um surdo? Ah, lá na escola eu já aprendi Libras. O aprendizado é colaborativo. Enquanto o professor ensina os sinais, a intérprete Bárbara complementa, ajudando no processo de aprendizagem dos alunos ouvintes e no acompanhamento dos surdos. Então foi um dia nacional, né, de festividade para Libras, né, para a comunidade surda. No primeiro momento, a gente trabalha com o professor surdo, que vai ensinar aos alunos ouvintes, né, como estar acessando essa língua, né, e o aluno surdo, né, eu faço a mediação. Então, ele consegue, né, acessar os amigos, né, de uma forma que ele se sinta feliz, que ele se sinta incluído, né, ele consegue brincar, né, ele consegue responder o professor. Conhecer Libras é um passo importante para quebrar barreiras e construir um ambiente inclusivo. A partir do momento que temos estudantes surdos na rede municipal de Florianópolis, a gente oferece aquilo que é por direito, que é o professor de Libras dentro da escola, é o intérprete educacional dentro da sala de aula, a oferta da Libras para ouvintes e não ouvintes. A inclusão não termina na sala de aula, ela faz parte do contraturno. Cursos de Libras gratuitos estão sendo ofertados para professores, famílias e comunidades em diferentes regiões da capital. O objetivo é levar esse aprendizado para fora das escolas. A nossa intenção é compartilhar cada vez mais o ensino da Libras, a língua brasileira de sinais, porque é a primeira língua desse estudante, do nosso estudante surdo. Então a nossa intenção é essa, assim, a gente oferece cursos de Libras para os professores, para a comunidade. A gente também oferta o intérprete de Libras. Quando a aula de Libras acaba, a inclusão continua. Durante as atividades regulares, Cauã conta com a ajuda da intérprete para acompanhar a turma. Para ele, a escola é um lugar onde todos têm espaço. Ó, vem para a escola, você
vem para a Escola Beatriz, que você, surdo, vai conseguir estudar. Lindo. Ó, da escola, aqui tem diretora, que manda, não pode conversar. Todo mundo fica em silêncio. É diretora. Maravilhoso. Fabiana, muito legal, né? O que a gente viu ali, a diferença para os outros estudantes também, né? Significativo para a vida deles. Como é que tu vê como professora intérprete essa diferença significativa que faz? Não tem como descrever o momento que você está se comunicando, passando o conteúdo do professor, e é o momento que esse aluno surdo responde coerente com o conteúdo. Porque você vê que o seu estudo, porque também nós, intérpretes, tradutores, temos que estudar os conteúdos que são aplicados junto com o professor, que é uma docência compartilhada, né? O professor de Libras, o professor intérprete e o professor regente, né? Tem que ter um diálogo para que a gente consiga alcançar esse objetivo, que é o aprendizado, o direito da criança surda. E também tem a questão do ambiente escolar, da gente ver as crianças ouvintes se comunicando com a criança surda, ajudando, e essa criança desenvolvendo como todos. E vai para além da escola, né? A comunicação. Então, a criança ouvinte, ela aprende a Libras, ela vai estar utilizando dessa língua na sociedade, na família, porque o surdo ele está em todos os ambientes, né? Dentro da escola, fora da escola. Então, é um prazer imenso trabalhar e ver resultados positivos. E quando é um resultado com mais dificuldade, a gente se esforça para poder desenvolver mais o nosso conhecimento, para poder agregar dentro desse ensino e garantir o direito dessa criança de aprendizagem. O que também vai além da sala de aula é essa proposta curricular de vocês, né? Que não é só estar em sala de aula traduzindo o que é dito, mas também o que é levado para casa ou tradução de documentos. Como é que isso funciona? Nós temos os intérpretes que estão atuando dentro da sala de aula, nas unidades da prefeitura, e temos o setor. O setor ele tem vários trabalhos, várias atribuições, e dentro delas tem o assessoramento, né, escolar, as traduções de bilhetes que vai para as famílias de surdo, dos documentos da prefeitura, também leis, decretos, e também atendemos os eventos da prefeitura fora, assembleias, seminários. Existe uma demanda bem grande que precisa da presença desse profissional para poder estar dando essa garantia de direito de informação das pessoas surdas que estão presentes. Então a gente acompanha agora um pouco de como esse trabalho fora de sala de aula acontece. Dentre as várias atribuições que nós temos aqui, esse aqui é o nosso setor Libras, nós temos atribuições de atender o público surdo, verificação de vagas, avaliação das vagas para os professores de Libras, dos intérpretes de Libras, né, verificar onde tem estudante surdo, criança surda. A gente atende as reuniões pedagógicas também, porque tem lugares que não tem intérprete, a gente precisa ir lá atender essas reuniões pedagógicas, reunião de conselho municipal, reunião de outros departamentos que precisam de uma mediação de comunicação, né, do intérprete, que somos nós aqui. E a gente também faz tradução de material, tem unidades que nos solicitam, né, materiais como bilhetes, como avisos, às vezes festas, e aí existem materiais mais complexos, por exemplo, o currículo da educação infantil municipal. É um currículo que ele é um documento recente, mas que ele está em português. E os nossos professores surdos precisam ter acesso, porque eles trabalham com esse público da educação infantil. Mas para eles a língua portuguesa é uma segunda língua, né? E é complexo para eles lerem nessa segunda língua. Então nós fazemos o trabalho de tradução, e aí para isso a gente faz um estudo prévio, né? Tem algumas etapas dessa tradução. A gente estuda previamente, discute essa tradução, depois disso a gente faz um treino dessa tradução, e aí a gente vem para esse fundo verde aqui, e aí a gente se filma,
né, faz realmente a filmagem dessa tradução e por último a edição para colocar no material já no layout como o que está no computador atrás de mim aqui. Agora vamos mostrar um exemplo de como funciona o espelhamento na tradução português Libras, Libras, Libras com profissional surdo. Observamos que as relações de cuidado são práticas culturais apropriadas pelos seres humanos nas relações constituídas com o outro. Isso vai além de saciar uma necessidade biológica, pois, ao estabelecer ações de cuidado com as crianças, estamos inserindo e enunciando hábitos sociais, carregados de sentidos em nossa cultura. Karine, você como professora de Libras, atuando aí da educação infantil até a EJA, como é que você vê os principais desafios do seu trabalho? Então, temos vários desafios, né, aqui no setor de Libras. São assessoramentos, coordenação, reuniões pedagógicas, né? Então a gente faz atendimento nas unidades da prefeitura, atendimento com as famílias, as escolas que têm aluno surdo para colocar o intérprete, são vários trabalhos, a formação continuada também, focado sempre na inclusão e na comunicação dessas crianças surdas, é o valor, né, dos povos surdos, é um desafio. Em Florianópolis, mais de 21 estudantes surdos têm acesso ao ensino inclusivo em escolas e creches municipais. Com o apoio de 17 professores de Libras, a Prefeitura oferece cursos abertos à população, fortalecendo a construção de uma sociedade onde todos possam se comunicar e aprender. Saudades. Saudades, só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as têm. Vocês sabem que durante bastante tempo eu fiquei intrigada com essa questão da palavra saudade? E aqui no Dicas de Leitura nós vamos conversar um pouco hoje sobre Fernando Pessoa, esse escritor, poeta, que traz a palavra saudade em muitos dos seus escritos. Então, saudade, as pessoas têm uma dificuldade em traduzi-la em outros idiomas, exatamente porque é um substantivo abstrato. E no português, muito daquilo que nós sentimos, nós temos no nosso vocabulário palavras para estarem expressando esses nossos sentimentos. E isso nós aprendemos desde o início da nossa infância, a importância de pensar sobre as palavras e de lê-las. Fernando Pessoa escreveu seu primeiro poema ainda muito jovem, com 7 anos aproximadamente. Ele perdeu o pai muito cedo, com 5 anos, e com a mãe foi depois, com o padrasto, para a África do Sul. Mas na infância, ele começou a escrever e o seu primeiro poema, então, está neste nosso livro, Fernando Pessoa com Boios, Saudades, Caracóis, que tem uma belíssima ilustração e é ilustrado por Marília Pirillo. Fala assim, o primeiro poema de Fernando Pessoa. Ó terras de Portugal, ó terras onde nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. O nome deste poema é A Minha Querida Mamã. Ele escreveu para sua mãe. E pensando em Fernando Pessoa, que nasceu lá em 1888, para que ele pudesse trazer a sua escrita, ele usou muito heterônimos. O que é isso? É quando um autor quer trazer, através de um outro personagem, com outro nome, a sua obra. Então, de qualquer forma, o importante é escrever, mesmo aqueles que às vezes têm uma certa dificuldade ou que têm uma certa timidez. Nós podemos fazer como Fernando Pessoa, pensar que outros personagens nos podem ajudar na escrita. Fica então a dica para que possamos conhecer um pouco mais desse escritor português que nasceu em Lisboa e que até hoje é referência e é um dos nossos mais importantes poetas. Foi também tradutor e teve várias outras atividades, porque assim como ele, nós também podemos ter. Continuemos escrevendo e lendo.
E assim encerramos mais um Educa Floripa. A cada edição a gente reforça que a educação é o caminho para uma sociedade mais inclusiva, criativa e cheia de possibilidades. Esperamos você no próximo programa. Até lá!